Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, nós finalizamos a semana passada o capítulo 30 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 31, com franqueza de irmão. Vamos solicitar para o nosso querido professor Valdeir, ele vai cantar para a gente e logo depois iremos fazer a nossa prece de gratidão. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mar, Senhora, enquanto reina o pranto da angústia, abre teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, a treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mar, Senhora, enquanto reina o pranto da angústia, abre teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, a treva é pranto, no infortúnio dos homens sofredores. Volve a terra ferida de amargura, o teu olhar imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura. Volve a terra ferida de amargura, o teu olhar imaculado e santo, e estende tuas mãos à desventura. Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós temos a alegria, Senhor, a oportunidade de mais um estudo que nós realizamos em Teu nome. Iremos ouvir
as advertências lógicas de Humberto de Campos, que ele direciona a um amigo, mas que em verdade, Senhor, serve para todos nós, que aqui estamos encarnados com a pretensão dos movimentos, as atitudes possessivas. Temos quase certeza que somos donos e proprietários. Carregamos ainda uma dificuldade, uma maturidade de entender que somos simples mordomos. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos inspirar, nos fortalecer, e que a espiritualidade amiga em Teu nome possa nos conduzir, nos protegendo de todo o mal e nos convidando sempre à renovação. É em Teu nome, Senhor, que cá estamos e que Tua paz possa nos envolver. Que assim seja. Então vamos lá, capítulo 31, com o tema Com Franqueza de Irmão. Essa mensagem fica bem claro que alguém do Rio de Janeiro, algum trabalhador espírita, deve ter estado com Chico ou fez essa evocação a Humberto de Campos e fez uma pergunta. E Humberto de Campos responde com essa mensagem que acharam por bem publicar. Então, ao ler, ao estudar, eu fico a pensar assim, que essa resposta serve realmente para todos nós. Por isso, a necessidade de ter publicado. Com franqueza de irmão. Pergunta você, ou seja, essa pessoa que fez a pergunta, como iniciar um trabalho eficiente no Rio? Em favor da confortadora doutrina que os espíritos consoladores semeiam na terra. E aí começa a chibatada. Francamente, sua pergunta denuncia muita despreocupação do grandioso movimento que os espiritistas sinceros desenvolvem nos mais diversos ângulos do Brasil, mormente, principalmente na capital da República. E aí tem uma nota, porque na época, é como diz aqui a nota da editora, esta mensagem ela antecedeu de muito a fundação de Brasília, pois o autor espiritual a ditou em 1945. Então, quem era a capital da República era quem? O Rio de Janeiro. E é interessante que a pergunta assim, pergunta a você como iniciar um trabalho eficiente no Rio. Então, parece ser uma pergunta assim legal, de um trabalhador, mas ele diz, francamente, sua pergunta denuncia muita despreocupação do grandioso movimento que os espiritistas sinceros, então tem espiritista falso, desenvolve nos mais diversos ângulos do Brasil, principalmente na capital da República. Vamos ver por que ele diz que denuncia muita despreocupação. Esclarece que deseja fazer uma obra de conformidade com os seus programas de ação, dando expansão aos seus propósitos e desejos, fundamentando-se nos princípios que você julga excelente. Tá vendo como Humberto vai colocando? Então, os pronomes aí possessivos, seus, meus, Então, seus. Então, você vê que o cidadão quer fazer um trabalho espírita, mas pensando muito mais nas suas ideias.
Porque pode ser muito bom para ele, mas não ser bom para o espiritismo, para a coletividade. E Humberto de Campos já percebeu isso. Então, dando expansão aos seus propósitos e desejos, fundamentando-se nos princípios que você julga excelente. Então, não é pensar com a tua cabeça. Quando nós vamos fazer um trabalho cristão, eu tenho que pensar assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Você imagina Jesus chegar assim com um trabalhador e dizer: eu quero lhe convidar a se retirar da instituição? Você consegue ver Jesus fazer isso? Pronto, já respondeu todas as nossas indagações. Depois da morte, porém, meu amigo, quando de fato nos desvencilhamos das ilusões maiores, é muito difícil acreditar nos possessivos singulares. Lembra dos possessivos aqui? Olha, os pronomes possessivos, olha. Seus, seus, meus, meus, né? Desde quando a gente está aqui, porque o que é meu? Quando a gente está no mundo espiritual, o que é meu? Eu descobri que nada era meu. Fala-me você de seus pontos de vista. Então não me venha falar de espiritismo ou querer constituir um trabalho espírita pensando com a tua cabeça. Pensando do jeito que você quer, do jeito que você acha. É do jeito que Jesus quer. É do jeito que Jesus quer. Para ilustrar, eu me lembro que eu estava há muitos anos atrás, já são 31 anos de espiritismo, então eu vou colocar aí há uns 25 anos atrás. Há uns 25 anos, eu ainda também muito jovem, num encontro de jovens no movimento espírita, e eu percebi uma jovem que estava muito inquieta. E eu muito atenta, eu chamei ela em particular e disse: minha filha, eu percebo que você não está bem. Eu já jovem chamando o outro de filha, sempre eu tive essa mania. Acho que eu sempre me senti velhinha mesmo. E aí ela chorou e ela disse assim: tia, e eu sempre fui tia também, esse nome que está no crachá não é o meu. Eu vi no nome de outra jovem. Porque a jovem não pôde vir e não aceitaram mudança, então eu vim me passando por ela, mas isso está me incomodando muito, porque me chamam pelo nome que não é o meu. E eu pensei, bem, nós iremos passar 4 dias aqui dentro. É carnaval lá fora. Na minha cabeça, o correto era realmente chamar o presidente da casa, o adulto, porque sabia daquilo. O responsável muito maior seria o adulto, isso era para se resolver com o adulto, mas a jovem deveria permanecer na minha cabeça. Eu acredito que Jesus faria assim. Não iria mandar uma jovem de volta para casa. Uma vez ela vai ser punida por ter sido sincera. E eu tive que levar a direção porque eu queria que mudasse o crachá dela. Mandar a menina para casa. E eu ainda perguntei do coordenador: se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? A pessoa respondeu: não sei, mas eu sei o que eu vou fazer. Então, essas coisas assim me chocam. E esse é um dos motivos que me afastou tanto. Então, são coisas que não é assim, não é o que é o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Então, essa é um norte que eu tenho na minha cabeça. O que eu tenho na minha cabeça. Eu estou na casa espírita, é a casa de Jesus, não é minha. Então, dentro da casa dele, tem que ser do jeito que ele quer.
Não é do jeito que eu quero. Você vai chegar na casa de alguém e vai ditar regras? Não, é do jeito que ele quer. Até nós entendermos que a casa de Deus é o universo. E eu tenho que respeitar a casa de Deus. Entendestes? Até a gente chegar nesse nível de entender que a casa é de Deus e eu tenho que respeitar. E tem que ser do jeito que ele quer, não é do jeito que eu quero. A casa não é minha. Eu sou filho, mas ele é o pai. Conceição, ela pintou uma curiosidade. Pois não. Você não soube mais a respeito, nunca soube Da sobre jovem? essa jovem? Não, perdi o contato. Ela era de outra instituição, bem distante. Eu não... Porque deve gerar um trauma, né? É, com Ser certeza. gente da casa espírita. É, de uma atividade de jovens, né? Pelo amor de Deus. É, teve que voltar para casa em pleno carnaval. Por causa de um nome. Na verdade, por causa de uma pseudo-pretensão administrativa. Né? Os cargos, eles têm um tanto disso, né? Mas eu fiz minha parte. Né? Eu fiz a minha parte. E a minha intenção, tanto é que eu tive muita vontade de sair do evento na hora, mas para não criar um mal-estar coletivo, né? A gente ficou até o final. Entende? Então, esse é o movimento aqui, por isso é que ele usa os termos possessivos. A gente tem que parar com isso, esses pronomes possessivos. Não dá, gente. Eu tenho que entender. E aqui ele está chamando maior atenção. Então, quem diz que o teu jeito é o jeito certo? O jeito certo é o jeito de Jesus, não é o meu e nem o teu. Ele é o modelo, ele é o guia. Então, fala-me você de seus pontos de vista, entre aspas. Mas acreditará, porventura, que todos estejam pensando de conformidade com você? Tu acha que todo mundo está de comum acordo com tuas ideias, com os teus pensamentos? Desejará matricular-se na escola de esgrimistas ou propõe-se ao serviço da fraternidade universal? O que você quer? Você está se propondo a ser alguém que vai estar sempre com a espada em mão para estar atacando o outro, ou você verdadeiramente vai se propor a uma fraternidade universal? Por exemplo, pegando esse caso, a pessoa que disse não, ela estava mais para esgrimista, né? Ou ela estava muito mais para a fraternidade universal? O esgrimista. Se fosse alguém que ele amasse, ele não teria mandado ir para casa. O ato é errado? É errado. Mas a menina aprendeu uma lição. Ser sincero paga caro. E não é essa a lição. Quem deveria, sim, ter sido advertida seria a presidente que mandou, que é a adulta, que a menina era de menor. As lutas mais detestáveis da terra são as que se efetuam em nome da religião. As lutas mais detestáveis, porque as maiores e piores guerras foram as religiosas. E por que se torna pior? Porque uma coisa é um ignorante, está numa guerra. A outra coisa é um religioso estar numa guerra. A responsabilidade do religioso é muito maior. E detalhe, na Idade Média se usava o nome de Deus. Antes de você morrer, você tinha que agradecer ao carrasco que estava te matando. Entendeu? Olha, os judeus que tramaram a crucificação de Jesus agiram na qualidade de fanáticos infelizes. Mas os guerreiros das cruzadas, que já conheciam a plataforma do cristianismo, baseada em amor a Deus e ao próximo, foram conquistadores cruéis.
a massacrarem multidões, disputando alguns palmos de solo em nome daquele que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Vamos conhecer um pouquinho as cruzadas? As cruzadas, gente, foram guerras incentivadas pela Igreja Católica, que aconteceu ali na Europa Ocidental. Tinha como alvo principal retomar a Palestina e Jerusalém, tirando as cidades dos domínios dos muçulmanos, e foram as cruzadas oficiais que aconteceram. O que a gente tem que entender das cruzadas? O período dela foi de 1095 a 1291 na Idade Média. Qual era a tese? A tese era assim: quando Constantino permitiu que o catolicismo pudesse ser professado, porque antes eles não podiam, então eles iam para as catacumbas e foram 350 anos. Eles não tinham autorização, então eles tinham que fazer aquilo escondido, porque não era aceito como religião. O primeiro movimento de Constantino foi permitir que eles pudessem exercer o cristianismo, poderiam orar, poderiam palestrar, poderiam conversar, não mais seriam presos por isso. E já em quase 350 foi quando decidiram transformar o cristianismo em religião. Então, a partir do momento que o imperador assumiu o cristianismo, e aí teve o movimento de juntar cristianismo, juntar um pouco do judaísmo, para construir ali a Igreja Apostólica Romana, o catolicismo romano, pelo imperador. Quando chegou no ano 500 e um pouquinho, começou a briga. Por quê? Porque aí tinha já um grande número de católicos, cristãos, e eles começaram a querer visitar os lugares que Jesus viveu, como hoje ainda tem. E aí chegou o momento que os nossos irmãos que estavam lá dentro do judaísmo, ali dentro, os hebreus, os palestinos, disseram assim: olha, a partir de hoje ninguém mais poderá vir invadir a nossa terra e entrar, porque estava indo muita gente, porque nós somos donos da terra, não são os católicos, não são os cristãos, e proibiram a entrada. Aí começou a confusão, aí os católicos, né, aí começaram a formar o quê? Os batalhões, né, os soldados do Senhor. E aí começaram: nós vamos reconquistar a terra que é nossa. Mas não era nossa. A terra é dos nossos irmãos palestinos. Ele simplesmente não queria que ninguém mais entrasse. E aí começou a confusão, briga, guerra. Aquilo ali, gente, está em luta faz muito tempo. E aqui na Idade Média foi o ápice. Agora tu imagina, gente, olha, de 1095 a 1291. Tu já pensaste? De guerra. Foram, daí a cruzada. Acabou aqui? Não. Nós tivemos na Idade Média todo aquele período da Inquisição, que foi até 1700 e um pouquinho. Então é muito tempo de guerra, de tortura, em nome de Deus. E aquilo que ele fala aqui, ó, voltando mais um pouquinho: mas os guerreiros das cruzadas, que já conheciam a plataforma do cristianismo, o que eu falei? Uma coisa é você fazer uma guerra sem conhecer o cristianismo, sem conhecer Jesus. A outra coisa é ainda assim você fazer uma guerra conhecendo Jesus. Baseado em amor a Deus e ao próximo, foram conquistadores cruéis, a massacrarem multidões, disputando alguns palmos de solo em nome daquele que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Então queriam tomar a Palestina, se sentirem dono daquilo dali, mas Jesus por um acaso tinha uma pedra. É tipo assim: segue o Cristo como modelo, não inventa marmota. O Cristo é o modelo. Então, o que Jesus faria? Então, você imagina Jesus unindo um grande batalhão de soldados para ir e matar outros irmãos só para poder ficar com o lugar que Jesus foi crucificado? Refiro-me a isso
considerando os termos de sua solicitação. Da solicitação de quem? Desse cidadão do Rio de Janeiro que fez a pergunta. Qual era a pergunta? Volta lá, logo no primeiro. Como iniciar um trabalho eficiente no Rio de Janeiro? Aí ele diz assim, ó, você pretende manejar o dardo, né? A lança ali, né? A fim de corrigir e compelir, golpear e vergastar. Assegura que organizará um empreendimento de vastas proporções, que fale bem alto de suas intenções regeneradoras. Não é a intenção do Cristo, é a intenção dele. No capítulo da doutrinação. Entretanto, meu amigo, a verdadeira obra de Jesus não é essa. Se a gente estuda o nosso Senhor Jesus, você vê a calma de Jesus para ensinar? Respeitando o nível de consciência de cada um e dando só o cadinho necessário para cada um. Como ele diz, a luz muito forte, ela cega. Então, dando a claridade devagarzinho. Já pensou em auxiliar antes de criticar? Por exemplo, minha experiência. Uma trabalhadora espírita chegou há muitos anos atrás. Hoje eu estou há muitos anos atrás, né? Aí ela chegou comigo e disse assim, Conceição, quando eu estou mal, eu mesmo aplico o passe em mim. Eu disse, é? Ela disse, é. Eu disse, como você faz isso? Eu coloco uma mão na fronte e a outra mão aqui atrás no crânio. E aí eu aplico o passe em mim. Eu digo, que legal. Eu vi que aquilo era um absurdo. Como é que a pessoa... Você está entendendo de onde que a pessoa tirou isso? E aí foi me dando um ciricutico, né? Começou a me dar... Eu digo, meu Deus, se a gente continuar nesse ritmo, o que vai ser do espiritismo? Então, aí aquela necessidade. E outra, os estudos, falava-se muito mais em apostila do que em livro dos espíritos. Muito mais em apostila do que livro dos médiuns. Muito mais em apostila do que revista espírita e o que é o espiritismo, o céu, o inferno e a Gênese. Essas estavam sendo obras relegadas e esquecidas. Digo, a gente vai precisar fazer alguma coisa. E aí o início, o movimento da gente começar a estudar as obras básicas. Então, ao invés de eu estar só criticando, a gente tem que arregaçar as mangas e dizer, o que eu posso fazer para auxiliar? Então, vamos formar grupo de estudo para a gente estudar essas obras. Foi esse o movimento. Então, ao invés de nós estarmos criticando, o EOS, ele tem uma regra. Se a Mita chegar comigo e disser assim, Conceição, o que você acha da gente fazer isso, 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 isso? Eu digo, eu acho ótimo, Mita. Você é responsável por isso. Traz o trabalho, traz a ideia. Vamos lá, você vai fazer a gestação, você vai cuidar, você é a mãe do projeto. Quando a gente não dá ideia, ela chama a gente para ser escravo. Então, é assim que a gente faz. Quando vem que traz uma ideia, quem são os editores hoje, né? A Claudinha, não foi, Claudinha? A Claudinha tá ali. Eu tenho um exemplo aqui. Não deu ideia nenhuma. A Claudinha deu ideia. A Claudinha é responsável pelo diálogo fraterno. A Claudinha chegou comigo e disse, Conceição, eu estou sentindo tanta necessidade de trabalhar, de fazer alguma coisa na área assim, de atendimento. Eu digo, maravilha, Claudinha, você vai coordenar esse trabalho. Não foi, Claudinha? É exatamente assim. De verdade, né, Claudinha? Ninguém sabe porque não tem mais ideia. E quando a gente tá sentada, ela, vem pra cá, Anitta, eu do teu som, vem pra cá, Carlinha. Ninguém faz trabalho sozinho, o trabalho do Cristo é coletivo. Mas é isso, se dá a ideia, dê a solução. Arregace a manga, vamos trabalhar. Como diz Jesus, a seara é grande, mas são poucos os ceareiros.
E se chega uma hora, porque quando a pessoa vem me trazendo uma ideia, para mim já é Jesus chamando a pessoa. E eu não vou dizer, não vou dizer, venha para cá que tem trabalho sim, né? A mesma coisa, quem são os editores? A Lígia vai rir porque ela é editora e está ouvindo. A Lígia era aquela que ficava cobrando, cadê? Ainda não saiu aquela gravação, cadê? Eu digo, essa é boa para editar. E tanto é que eu passo para ela hoje o áudio, amanhã ela já publica. Ela é bem pontual realmente em relação a isso. Então, é uma pessoa que sabe a necessidade de ouvir, de querer ouvir, né? E que demora muito, e fica difícil, né? Então, ela faz isso. A outra coisa é a Nina. A Nina também cobrava do Mateus. Mateus, cadê? Mateus ainda não publicou lá no site. Ela hoje está editando Revista Espírita. Então eu vou pegando essas pessoas assim que Jesus vai trazendo para mim, entendeu? Ó, pode reclamar que você já sabe, né? Então, já pensou em auxiliar antes de criticar? Né? O que eu posso fazer para contribuir? Analisou pessoas e situações com espírito fraternal? Porque quando nós vamos analisar, a gente já vai com 2, 3 pedras na mão, né? Pronto para julgar tudo. Não, com espírito fraternal. Refere-se muitas vezes ao Cristo em suas palavras, mas meditou bastante no Cristo? Falar de Jesus, mas já meditastes no Cristo? Não se declare sem programas de trabalho. Não diga que lhe faltam diretrizes. Como discípulo fervoroso da verdade, porque aí está falando com espírita, que afirma ser, terá esquecido os ensinamentos do mestre? Porque, poxa, ele diz assim, olha, o cidadão está falando assim, olha, não se declare sem programas de trabalho. O que eu tenho que fazer? Poxa, eu tenho um programa de trabalho. E ele diz aqui, ó, ele falou, olha, programa de trabalho. Não diga que lhe falta diretriz, eu preciso de diretriz, de um norte, o que eu tenho que fazer, como discípulo fervoroso da verdade. E aí, norte, exatamente aqui como ele fala, as diretrizes. Primeiro, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Diretriz. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Outra, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja servo de todos. Direção. Seja servo. Por quê? O que mais nos impede de servir ao semelhante é orgulho, vaidade e egoísmo. Se você tem esse tripé, você é menor de todos. Se você já não vive mais em função desse tripé, você passa a ser o maior de todos. Quanto mais egoísta, quanto mais medíocre, menor. Então, um espírito amadurecido, ele não quer ser servido, ele quer servir. Um espírito medíocre, ele quer sempre ser servido. Ele quer sempre tirar proveito de tudo, porque ele é um espírito medíocre. Um espírito amadurecido, ele não tem preguiça. Ele não consegue ficar encostado esperando o outro fazer. Entende? Ele vai lá e faz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é para fazer brilhar a tua luz trancado lá no mosteiro, não. Ou dentro do centro espírita. A gente tem que fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. Ou seja, fazer o bem. É diante dos homens, é na convivência. Ninguém faz o bem trancado dentro de uma sala. A gente faz o bem na convivência. É em todos os lugares. Às vezes, gente, a gente quer viver a caridade só na hora que a gente está fazendo a filantropia. Você vive a caridade no trânsito. Você vive a caridade no comércio com a vendedora. Você vive a caridade com o atendente do restaurante. Você vive a caridade com o servidor público. Você vive a caridade em qualquer lugar.
Eu trabalhei em loja há muito tempo, fui gerente de loja de shopping. Gente, tem cada ser humano degradante, que sai de casa para humilhar o profissional. E eu trabalhei quase 20 anos em shopping, eu sei o que eu estou falando. O shopping fecha às 22 horas. 22 horas, 10 horas da noite. A pessoa entra para fazer compra 5 para as 10. Você já parou para pensar nisso? Se você estivesse no lugar daquele outro que está lá. Então, são coisas que a gente não pensa. Claro. Você não pensa que a pessoa vai sair, vai pegar um transporte público maravilhoso desse de Manaus. Que às vezes tem filho pequeno em casa. O esposo esperando. Vai chegar meia-noite e pouco. Né? Então, quem é cristão em qualquer lugar. Não é só em um determinado lugar. É em qualquer lugar. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, brilhar a luz, o que nós já sabemos? Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua intensidade de luz. Quanto menos evoluído o espírito, mais opaco, sombrio e escuro. Não estarão contidos somente nessas 3 enunciações vastíssimos. Projeto de realização espiritual, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o servo de todos. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Pronto, a gente precisa de mais alguma coisa? Tudo que está em torno é para explicar por que a gente tem que viver isso aqui. Medite, pois, antes de assumir as graves responsabilidades em que pretende envolver-se. Cenas do próximo capítulo. Alguma dúvida ou alguma colocação no trabalho do Cristo? Nada de pronomes possessivos? E quando a gente fala em trabalho do Cristo, que ele possa ser estendido em todos os lugares que a tia falou. Que ele possa ser estendido para a minha vida como um todo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Essa resposta serve realmente para todos nós. Me venha falar de espiritismo ou querer constituir um trabalho espírita pensando com a tua cabeça. Pensando do jeito que você quer, do jeito que você acha. É do jeito que Jesus quer. Segue o Cristo como modelo. Não inventa a marmota. O Cristo é o modelo. Diretriz. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Outra, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja servo de todos. Direção. Seja servo. Por quê? O que mais nos impede de servir ao semelhante é orgulho, vaidade e egoísmo. Se você tem esse tripé, você é menor de todos. Se você já não vive mais em função desse tripé, você passa a ser o maior de todos. Quanto mais egoísta, quanto mais medíocre, menor. Então, um espírito amadurecido, ele não quer ser servido, ele quer servir. Um espírito medíocre, ele quer sempre ser servido. Ele quer sempre tirar proveito de tudo, porque ele é um espírito medíocre. Um espírito amadurecido, ele não tem preguiça.
Ele não consegue ficar encostado esperando o outro fazer. Entende? Ele vai lá e faz. Não é para fazer brilhar a tua luz trancado lá no mosteiro, não. Ou dentro do centro espírita. A gente tem que fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. Ou seja, fazer o bem. É diante dos homens, é na convivência. Ninguém faz o bem trancado dentro de uma sala. A gente faz o bem é na convivência. É em todos os lugares. Às vezes, gente, a gente quer viver a caridade só na hora que a gente está fazendo a filantropia. Você vive a caridade no trânsito. Você vive a caridade no comércio com a vendedora. Você vive a caridade com o atendente do restaurante. Você vive a caridade com o servidor público. Você vive a caridade em qualquer lugar. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua intensidade de luz. Quanto menos evoluído o espírito, mais opaco, sombrio e escuro. No trabalho do Cristo, nada de pronomes possessivos. E quando a gente fala em trabalho do Cristo, que ele possa ser estendido em todos os lugares que a tia falou. Que ele possa ser estendido para a minha vida como um todo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amigos, amigas, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Obrigada, Senhor, que assim seja.